Saudações tricolores verde, branco e grená, eu sou o Beto Serra, nós somos o trio Raiz e ufa, ganhamos um clássico. Quanto tempo a gente não ganhava um clássico? É bom, né? É bom a sensação de você não só ganhar um clássico, mas como derrubar uma escrita, quebrar um tabu, enfim, que seja um tabu que incomodava e que, pra mim, particularmente, eu já cheguei a falar algumas vezes isso aqui, cara, não tirava o meu sono, porque os tabus foram feitos para serem quebrados, né? Esse negócio de que, não ganha clássico, não ganha tantos jogos, cara, o primeiro jogo que ganhar vai acabar essa porra. E aconteceu isso, acabou essa porra. Esse aqui é o pós-jogo, um bate-papo rápido, como de costume, de Fluminense 2, Vasco 1, jogo válido aí pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Tem algumas coisas para falar sobre esse jogo. Fontes quentes me passaram uma informação de que Fernando Diniz tinha acordado na manhã do clássico, com um pensamento diferente, com um estalo diferente, e pensou: e se eu fizesse algo diferente do que eu faço normalmente? E se eu fizesse algo polêmico e que fosse surpreender a todos? E se eu escalasse um zagueiro na zaga? E se eu escalasse um volante na cabeça da área? Um meia armador na armação? E um atacante no ataque? E um lateral na lateral? E se eu fizesse isso? Eu acho que eu vou fazer para ver no que dá. E aí, veio com 2 zagueiros na zaga. Quer dizer, o Felipe Melo não era zagueiro, mas agora é, né? Ele se tornou zagueiro. Ele era volante, agora é zagueiro. Então, 2 zagueiros na zaga. Voltou com o Martinelli para a cabeça da área. Ora. Quem diria que fosse dar certo? Martinelli jogou para um caralho, fez um gol, foi um dos melhores em campo. O Martinelli não joga mal na zaga. Só que o Martinelli é aquele problema de sempre, é muito baixo. A gente não tem como disputar a bola aérea. E o Martinelli vem crescendo demais desde o ano passado. Na verdade, na minha opinião, desde o ano retrasado, vem crescendo muito. Teve um momento em que foi muito criticado aí, eu não embarquei nessa onda aí. Eu gosto muito do futebol do Martinelli. E ele tá mostrando que pode contar com ele, principalmente na posição dele, né? Roubou muitas bolas ontem. Cara, foi muito importante no jogo de ontem. Ontem, porque eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, um dia depois do clássico. Bom, o que mais que eu tenho que falar? Cara, o Fluminense fez um bom primeiro tempo. Pelo menos eu vi assim, um bom primeiro tempo. Fez um gol logo no início. Porra, uma jogada maravilhosa, que a gente sai de trás com o Felipe Melo lançando bola. E aí o Marcelo faz o cruzamento na cabeça do Ganso. Um belíssimo gol pela jogada em si, né? Foi uma ótima jogada do Fluminense, que variou. Eu falava isso, cara, o Felipe Melo é importante porque ele é um dos poucos no time que dão bola longa. E o Marcelo é outro dos poucos que dão bola longa. Contra o Bahia não tinha nenhum dos dois. O Fluminense ficou engessado. E aí o Fluminense joga de novo com aquele jogo que a gente gosta de ver, que é cada um na sua posição, mas que quando a gente vai trabalhar a bola, todos ficam próximos. Você vê os pontas nas pontas, ainda que sejam flutuando, mudando de posição um com o outro, nas pontas. Você vê o nosso centroavante, que é o Germancano, na frente. Você não vê o Ganso voltando tanto, você vê o Ganso mais encostado nos atacantes. Ele é muito mais útil. Fez uma ótima partida ontem de novo. O Fluminense, infelizmente, está variando essas formas de jogar. Que, cara, quando ele joga da outra forma, dá errado. Ou é mais difícil de dar certo.
Porque é mais fácil jogar assim, gente. Nem sempre o futebol precisa ser complexo. Nem sempre o futebol precisa ser complicado. Cara, o Fernando Diniz, no jogo, nesse clássico, fez o simples, fez o feijão com arroz. Feijão com arroz também mata a fome. Deu certo. Por que deu certo? Porque o time do Fluminense é um time muito bom. Tem um elenco bom. Não é um elenco primoroso, mas é um elenco bom. Tem jogadores de reposição bons, tá? E que não precisa fazer nada de anormal. Os jogadores são bons naturalmente. Mostraram isso ontem. Ah, mas o adversário era um time fraco, limitado? Sim. Mas é um jogo pesado porque é um clássico, um grande clássico. E nos clássicos e nos grandes clássicos, o time limitado se supera. O time limitado joga pra caralho. Mas ontem eu não percebi. Pelo menos o que eu percebi, né? No time do Vasco, eu não percebi a mesma vontade dos dois últimos jogos, pelo menos, contra o Fluminense. Aquele jogo que ele ganhou de 4-2, que foi com sangue nos olhos, foi com uma vontade absurda para cima do Fluminense. E o jogo do estadual desse ano, que foi empate, mas o time do Vasco também teve um brilho muito forte, uma vontade muito grande. Nesse jogo parece que o Vasco veio mais tranquilo. E o Fluminense talvez não tenha ido com sangue nos olhos, mas não se comportou como nos dois últimos jogos de tipo, tudo que acontecer, aconteceu, tá bom. Aquela postura escrota, né, que a gente criticou tanto. O Fluminense ontem jogou um futebol que jogou querendo mostrar que queria ganhar o jogo. E não precisava de muita coisa. Tudo a respeito à instituição, o time do Vasco é realmente muito fraco. Tá? E não precisou de muita coisa. A gente fez um gol no início do primeiro tempo, um gol no início do segundo tempo. De contra-ataque. Voltamos a ter contra-ataques rápidos. Belíssima jogada do Martinelli no segundo gol, né? E o gol. E aí a gente toma um gol babaca, que, lógico, eu sempre falo aqui, cara, a gente não vai tirar os méritos de quem faz o gol, não pode tirar os méritos. Mas todo mundo, para fazer um gol, o adversário tem que falhar em algum momento, em algum setor. Os dois gols que a gente fez foram méritos nossos, mas a defesa do Vasco falhou em algum setor, em algum momento dos lances. A mesma coisa, a gente não vai tirar os méritos do Verratti, que fez o gol, mas a nossa defesa falhou. Foram dois zagueiros marcando o Verratti, e o Verratti cabeceou e fez o gol. O Fábio, por sua vez, não saiu direito no cruzamento e tomou aquele gol. Méritos do Verratti? Méritos do Verratti. Subiu entre dois, cabeceou e fez o gol. Mas houve falha no nosso sistema defensivo, como houve falha no sistema defensivo do Vasco, nos nossos dois gols. Enfim, o segundo tempo é um pouco mais desequilibrado do Fluminense, talvez, mas a gente não se desorganizou. A gente fez um gol no início, e depois do gol do Vasco, principalmente, a gente... eu não vou falar que se perdeu, mas a gente sentiu um pouco. Mas não se desorganizou. Tanto é que conseguiu ganhar o jogo, mas poderia ter perdido, por causa do Antônio Carlos, principalmente. Eu vou falar sobre isso ainda. Mas o mais importante de tudo é que a gente não se desorganizou. Eu achei que ia haver uma pressão absurda do Vasco depois do gol. Até teve uma pressão, mas não da forma que eu achei que fosse ter, porque o Fluminense não se perdeu, não se desorganizou. E o Vasco não tem um time qualificado para empurrar o Fluminense organizado para dentro do seu campo. Se o Fluminense não se desorganiza, o Vasco não consegue, porque o time do Fluminense é bem melhor. Vamos lá. Algumas atuações. O Fábio, ele falhou no gol do Vasco. Tá? Ele refugou na hora de sair do gol, isso é um problema sério. O fundamento de saída de gol é o mais difícil do goleiro.
Se você refugar, meu irmão, se você tiver na dúvida, tiver na incerteza, começar a sair e voltar, se a tua zaga não tirar e o atacante cabecear, é gol. Foi o que aconteceu. Porra, 2 zagueiros do Fluminense não conseguiram tirar a bola. O Verratti foi lá, fez o gol. O Fábio falhou, mas a culpa principal não foi do Fábio, na minha opinião, foi da dupla de zaga lá, do Manuel e do Antônio Carlos, que viram o Verratti cabecear. Samuel Xavier voltou a jogar bem, principalmente ofensivamente. Defensivamente ele ainda encontra alguns problemas, mas ajuda muito ajuda muito ofensivamente, né? O Marcelo, por sua vez, jogou menos lá atrás. Isso é muito bom, porque ele é muito fraco marcando, né? Ele foi muito atuante na frente, ajudou muito, deu um passe, porra, com a mão, né? Pro Ganso fazer o gol. Porra, o Marcelo é foda. Fez uma ótima partida o Marcelo também. Graças a Deus, né? O Manuel, cara, acho que foi bem. Falhou no gol do Vasco, mas acho que foi bem. O Felipe Melo fez uma ótima partida, na minha opinião. O Felipe Melo é o cara que dá as bolas longas, tem aquela liderança. Só acho que ele, pô, cara, aquele cartão que ele tomou, sinceramente, eu acho que ele só tomou porque era o Felipe Melo. Não achei que era para cartão amarelo, tá? Principalmente por ter sido no início. Não achei. Mas, como é o Felipe Melo, teve faltas que o Vasco fez, que poderia ter dado amarelo, mas não era o Felipe Melo vestindo a camisa do Vasco, o juiz não deu falta. Teve um lance que eu não vou lembrar agora o jogador do Vasco, ele tinha acabado de tomar um cartão amarelo, fez uma falta dura e o juiz não deu o cartão. Se ele não tivesse tomado aquele amarelo, com certeza o juiz mostraria o cartão nesse lance, mas ele teria que expulsar, então ele preferiu não mostrar o cartão, mas achei uma falta dura. Mais dura, inclusive, que a do Felipe Melo, quando ele tomou o cartão. Mas foi bem. Falei isso aqui, não sei se foi no vídeo passado ou no vídeo retrasado, que o Felipe Melo, eu pensava uma coisa totalmente diferente dele, né? E hoje eu vejo que só critica ele quem não tem ele no seu time, né? Porque ele, às vezes, exagera, sim, mas ele é muito bom de bola. E ele é muito importante pro time, como liderança, como segurança. Às vezes ele comete uns erros bizonhos, isso aí não precisa falar. Mas eu acho que ele tem muito mais prós do que contras. Então, eu acho muito bom ter o Felipe Melo no time. Martinelli e André jogaram muita bola. O Martinelli foi ainda melhor do que o André no jogo de ontem. Na minha opinião, pelo menos. Não só pelo gol, mas pelo jogo que ele fez em si. Né? Mostrou pro Diniz, falou, Diniz, não bota mais na zaga não, porque aqui eu sei o que eu tô fazendo, né? Que o Martinelli volte a jogar de fato na cabeça da área. Os laterais eu já falei, né? Paulo Henrique Ganso mais um grande jogo, por quê? Porque ele estava próximo aos atacantes. Cara, o Ganso é um cara muito inteligente. É desperdício botar ele para sair com a bola lá de trás. É desperdício, porque você tem bons passadores lá atrás. Você tem o André, você tem o Martinelli, que sabem sair jogando. Não precisa do Ganso lá atrás, cara. O Ganso lá na frente é um grande reforço para o Fluminense. Ele ontem fez uma ótima partida, fez um gol, deu alguns bons passes. Mais uma ótima partida do Ganso. E que bom, né? Marquinhos e Arias. Gostei do jogo dos dois. Cara, o Marquinhos, pra mim, já ganhou a titularidade, pelo menos por enquanto. Gosto do Keno, que tá voltando, enfim. Mas o Keno não é, na minha opinião, melhor do que o Marquinhos. Já falei isso contra o Bahia, cara. Que o Marquinhos, pra mim, já é titular, já ganhou a vaga. Mais um jogo muito seguro do Marquinhos, né? Muito bom. Cara, aquela falta que ele meteu no travessão merecia entrar, né? Ele chuta muito bem. Ele não tem medo de arriscar. Né? A jogada do Cano é o Cano dribla e toca pro lado. Dificilmente o Cano arrisca. O Keno arrisca. O Marquinhos não. Às vezes ele toca pro lado, mas às vezes ele cruza e aí às vezes ele bate pro gol. E é isso que tem que fazer, né? Tem que arriscar, pô. Então, ótima partida do Marquinhos, no meu ponto de vista. John Arias. Eu também vi o John Arias fazer um grande jogo, porque, cara, cada vez que ele pega, ele não foi decisivo, mas quase fez um gol.
Mas cada vez que você pega na bola, você vê a quantidade de adversários que ele dribla. Só na velocidade. É uma merda para tomar a bola do Ares, cara. Ontem, mais uma vez, eu vi o jogador do Vasco lá tentando fazer falta no Ares para tirar a bola dele. Eu já tinha visto isso contra o Colo-Colo. Foi até no mesmo lado, né? Pô, cara, não dá para tirar a bola dele sem fazer falta, cara. E às vezes nem fazendo falta você consegue tirar a bola dele. Ele é um baita jogador e ontem, na minha visão, já vi gente falando que ele não foi muito bem, mas, cara, eu não consegui ver isso. Mas tá tudo certo também, se eu vi errado, isso não vai mudar em nada o que eu penso do Ares, porque é o melhor jogador do Fluminense, o mais regular. E ontem eu acho que ele foi muito bem. O Cano que tá em falta, né? Tá devendo, também fez gol na Libertadores, mas acho que tá devendo. Também não tem tido tantas oportunidades assim, né? Porque os pontas têm finalizado mais. O Arias ontem finalizou, o Marquinhos finalizou. Antes era só o Cano. Então agora o Fluminense está com um repertório maior de gente para finalizar. E tá ótimo, tá? Os que entraram, que eu vou lembrar, lógico, não vou lembrar de todo mundo que entrou. Acho que nem o Fluminense nem usou as 5 substituições, né? Mas eu não vou lembrar. Entrou o Antônio Carlos no intervalo, que, cara, o Diniz, quando não caga na entrada, caga na saída. Não é dia de criticar o Diniz, ok, mas por que não bota a porra do Felipe Andrade? O Felipe Andrade não tem jogado melhor que o Antônio Carlos, cara? Porra, tem que botar o Antônio Carlos, sabe? Fez um monte de merda. Eu nem acho que ele seja tão ruim assim, tá? Não acho. Mas, cara, fez um monte de merda. Quase entregou a porra do resultado. Quase botou tudo a perder, cara. Aquela bola que ele inverteu lá, que o Fábio fez milagre. Aliás, o Fábio eu não falei, eu falei do gol que ele tomou, que ele falhou. Mas não falei das grandes defesas que ele fez. Que evitou que o Vasco, no mínimo, empatasse o jogo, né? Então, o Fábio, porra, mesmo com a falha, fez uma ótima partida ontem, tá? Ele não falhou sozinho, né? Mas o Antônio Carlos foi péssimo, né? Volto a repetir, não acho que ele seja tão ruim assim. Mas ontem foi uma negação e espero que o Diniz faça o simples, cara. Eu até achei que ele ia recuar o André pra zaga ontem, mas eu espero que ele faça o simples. Mais simples ainda é o Felipe Melo e Manuel. Enquanto o Marlon não vem, enquanto, sei lá, Thiago Silva não vem. Vai tirar o Felipe Melo que não aguenta? O Felipe Andrade, cara. Se não estiver indo bem, é o André, recua o André. Você pode tirar quem já entrou, André Diniz. Fica sem graça de tirar, não, cara. Mas enfim, foi péssimo o Antônio Carlos. O Lima entrou no lugar do Ganso, né? Cara, eu daria. Tudo bem, tu pode falar que, porra, num jogo pesado contra o Vasco, talvez fosse o Lima mesmo, tá? Mas em outros jogos, por exemplo, vai vir aí o jogo contra o São Raimundo. Testa o Arthur, cara. Testa o Arthur. O moleque é bom. Renato Augusto tá machucado. Testa o Arthur. Ontem eu nem vou reclamar, cara, porque era clássico. Jogo pesado. O Arthur jogou um Fluminense e Vasco também e sentiu muito. Mas vai preparando ele, cara. O moleque é muito bom de bola, sabe? No ataque, quem entrou? John Kennedy. Entrou mais alguém aí? Douglas Costa, né? O John Kennedy quase fez um golaço, né? Que ele saiu driblando, todo mundo tentou um toque de letra dentro da área. Mas aí foi preciosismo demais. Eu acho que não tem necessidade disso. E não deu tempo, né? Porque ele botou o John Kennedy e o Douglas Costa aos 40 do segundo tempo, né? Também não precisa mexer tão tarde, né, ô Diniz? Caralho. E aí o John Kennedy não teve tempo de nada. O Douglas Costa ainda teve tempo de mandar um balaço que o Léo Jardim pegou. Pô, ia ser um golaço. Eu vi essa bola lá dentro. Achei que ia entrar. Ia ser um golaço. Jogou bem no pouco tempo que ficou o Douglas Costa. Também tem que dar os créditos, dar os méritos ao goleiro do Vasco, um excelente goleiro, né? O Léo Jardim. O Léo Jardim evitou uma vitória com placar maior do Fluminense, assim como o Fábio evitou uma derrota do Fluminense, ou um empate do Fluminense. Então os dois goleiros trabalharam muito bem no jogo de ontem. E a gente ganha. A gente soma os primeiros 3 pontos em sequência, né? Os primeiros 3 pontos de uma vez. Soma agora 4 no campeonato.
dá uma respirada, né? Ganha clássico, acaba com esse tabu, joga o Vasco mais um pouquinho lá para baixo. E eu já falei isso aqui. Para mim, particularmente, é muito mais satisfatório ganhar do Vasco do que do Flamengo. E aí, para você que é da geração nova, ou até que é da mais antiga, pode parecer meio, porra. Mas não é nada de anormal. Quem foi criança e adolescente aí nos anos 90, como eu, tem muitos que eu conheço compartilham da mesma opinião, que odeiam mais o Vasco do que o Flamengo, gostam mais de ganhar do Vasco do que do Flamengo, por tudo que aconteceu, que eu já falei, não vou falar de novo não agora, pelo menos, tudo que aconteceu lá naqueles anos 90, e para mim é mais satisfatório ganhar do Vasco do que do Flamengo. E a cada vitória em cima do Vasco a gente confirma um pouquinho mais que se um dia alguns tinham dúvida do tamanho dos dois clubes, hoje não tem mais. Eu nunca achei o Fluminense menor do que o Vasco. Você pode ver a história toda aí. E hoje, menos ainda, né? Logicamente, hoje a gente se afirma ainda mais como maior do que o Vasco. Lógico que os vascaínos vão ver isso aqui, vão falar que não, porque o Fluminense tem Série C. Tem Série C, mas nem todo mundo saía da Série C como o Fluminense saiu, né? Nem todo mundo resistiria à Série C, né? O Fluminense resistiu, foi campeão e é isso aí. Nem todos conseguiriam sair. A gente foi ao fundo do poço, voltou, conquistou mais 3 campeonatos nacionais e 2 internacionais. Então, nem todo mundo, né? Então, para mim, não tem dúvida nenhuma, o Fluminense hoje ainda é maior ainda em relação ao Vasco. E é isso, gente. Pós-jogo descontraído, pós-jogo feliz. Diniz, agora a gente tem Libertadores, né? Agora a gente tem o Cerro na quinta-feira. Faz mais um pouquinho do simples, tá? Não precisa inventar nada de mirabolante, não. Vai ser um jogo muito difícil, o Cerro é um time muito difícil, fora de casa. Mas a gente tem totais condições de ganhar, porque lá em 2021 a gente ganhou do Cerro lá. Eu posso estar enganado, tá confundindo os anos. Mas eu acho que foi em 2021, vocês podem confirmar aí. A gente eliminou o Cerro lá dentro da Libertadores. Então, dá para ganhar, tá? Mas não faz nada de mirabolante, faz mais o simples, né? Mais o feijãozinho com arroz, que dá certo. O Cerro é quinta-feira, depois tem no domingo o Corinthians fora de casa também pelo Brasileiro. Depois tem Copa do Brasil, Sampaio Corrêa e Fluminense também fora de casa. E no sábado, daqui a 2 sábados, quer dizer, no sábado que vem, não, daqui a 2 sábados, desculpa, a gente pega o Atlético Mineiro, não deve ser no Maracanã, a gente não sabe onde vai ser ainda. Então é isso, Cerro na quinta agora, Corinthians no próximo domingo. Depois tem São Raimundo fora na próxima quarta, daqui a 2 semanas. E daqui a 2 sábados, o Atlético Mineiro em casa pelo Brasileiro. Bom, desses jogos aqui, os mais difíceis, obviamente, são os fora de casa contra Cerro e Corinthians. São Raimundo, desculpa, mas a gente tem que ganhar, porque, porra, o São Raimundo é o Fluminense, né? E depois tem o Atlético em casa. A gente não sabe se vai ser em Volta Redonda, se vai ser em outro lugar. Mas vai lembrar que o Corinthians não tá bem. O Corinthians perdeu pro Juventude na rodada passada e nessa rodada perdeu de novo. Agora eu não lembro para quem, mas eu sei que perdeu. Então o Corinthians não tá nada bem. É uma chance que a gente tem de chegar lá e dar uma porradinha neles também. Vamos aproveitar, né? E é isso. Sobre as polêmicas de arbitragem. Agora todo jogo contra o Vasco vai ter essa porra de reclamação, de mimimi, de chororô. Todo jogo contra o Vasco agora vai ter isso. Né? Eu falava que no jogo passado, eu vim fazer o pós-jogo e, cara, absolutamente nenhuma das reclamações deles conferiam. Nenhuma valia, cara. Nenhuma valia. Eles reclamaram de 2 pênaltis que não foram pênaltis, reclamaram de impedimento que foi impedimento. E para esse jogo é o seguinte: o pênalti do Manuel
cara, é aquele pênalti babaca, que é muito claro que o jogador não tem intenção nenhuma de botar a mão na bola. Quem fala muito isso é o Quintela, que não concorda nem um pouco com essa regra, mas é a regra. Então eu também acho que o pênalti deveria ser marcado, tá? Acho que a regra é escrota, porque simplesmente não tem mais aquela coisa do o cara ser imprudente de deixar o braço. Ele não deixou o braço aberto, cara. Porque foi um movimento muito natural do corpo. Mas a regra diz que se o braço ou a mão impedem a trajetória da bola seguindo a sua trajetória, é pênalti. Então, o braço impediu. Deveria ter sido marcado pênalti. Tá? Agora, infelizmente, esse lance é o mesmo lance que teve do Vasco contra o Grêmio, que o Vascaíno não falou que foi pênalti. Contra o Vasco. O Vascaíno não falou que foi pênalti. E o juiz não deu pênalti. Mesma coisa, cara. Movimento super natural, que não teve intenção nenhuma, mas impediu que a bola seguisse a trajetória. Pênalti. E, infelizmente, os juízes não seguem a regra à risca. Eles continuam fazendo de forma interpretativa. Ele vai interpretar, num lance desse, ele vai interpretar a mesma coisa que todo mundo vai interpretar, que não houve intenção nenhuma. E não vai dar o pênalti. Mas de forma interpretativa, vira bagunça. Tá? Então, deveria ter sido marcado o pênalti. E aí, o que garante que o Vasco faria o gol de pênalti? Ah, mas porque se tivesse marcado o pênalti, não perdia o jogo. Quem disse? Quem garante? Porque seria outra história. Quem garante que seria outra história? Sabe? Cara, se você entrar no mundo da fantasia do si, o Fluminense podia acordar depois do gol de pênalti e ir lá e meter mais 2. Porra, se eu tivesse roda, eu era uma bicicleta. Se não esquece o si, cara. Foi pênalti, devia ter sido marcado, mas isso não quer dizer porra nenhuma. E o lance do impedimento, me desculpa, mas brigar com imagem é burrice, né? Se você, mesmo vendo a imagem, estava muito justo, eu lá no Maracanã, eu achei, vendo no telão, eu achei que não estava impedido, para você ver como estava justa, como estava apertada, né, a linha. Só que você vendo depois com zoom na televisão, em print, em foto, enfim, você vê que realmente estava. Agora, você querer discutir com a imagem é burrice. Não tenta, tá? Então, a única coisa que teve foi o pênalti do Manuel, que é ridículo marcar esse tipo de pênalti, mas é a regra escrota, mas é a regra. E só isso, tá? Por favor, vamos parar com esse negócio de todo jogo agora. Eu acho que foi operado. Porra, operado. Desculpa, né? Operado é quando o juiz rouba pra caralho. O juiz não roubou pra caralho. O juiz é uma merda. Esse juiz é uma bosta. Mas todo mundo saiu do Maracanã ontem reclamando dele, tanto o Tricolor quanto o Vascaíno, pô. Ele é muito ruim, mas pros dois lados. Tá? Teve o pênalti. Legal. Isso não quer dizer porra nenhuma, mas teve o pênalti. E só. Não vem meter essa de vítima, de que foi operado no Maracanã, de que foi roubado, foi assaltado, foi isso, foi aquilo. Que, desculpa, mas nem jogador de muita qualidade para bater o pênalti vocês têm, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu já falei a sequência do Fluminense agora. Cerro, Corinthians em São Raimundo fora. Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil. E depois Brasileiro de novo contra o Atlético Mineiro em casa. E é isso. Vamos ter pelo menos até quinta uma boa semana, mas vamos ter com certeza um feriadão em paz, porque o Fluminense ganhou, e ganhou o Clássico, e ganhou do Vasco. E quinta-feira a gente tem aí o compromisso com o Cerro. Muito provavelmente na sexta eu volto para fazer o pós-jogo, ou à noite para fazer o pós-jogo dentro do Papo Raiz, junto com os meus amiguinhos, Deco Gonçalves e a Luísa Serra. Eu vou ficando por aqui. Isso aqui é a Fluminense pra caralho. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, nos ajudem a crescer. Vitória Fluminense. Forte abraço. Saudações tricolores. E até a próxima.